A Mercedes-Benz é uma das montadoras de automóveis mais antigas e luxuosas do mundo. Avaliada atualmente em 80 bilhões de dólares, estando entre os carros mais desejados e caros hoje em dia, é fácil esquecer que tudo começou com um sonho de um garoto pobre que enfrentou muitas dificuldades e alguns fracassos em busca da construção da primeira carruagem sem cavalos. Apesar de seus muitos desafios, ele provou que todos estavam errados e transformou sua pequena aventura na primeira e maior empresa de produção de automóveis do mundo no final do século XIX, na cidade alemã de Mollberg, nascido em uma família de classe baixa. Seu pai era um motorista de uma locomotiva, que mal conseguia sustentar a sua família. Quando Carl completou 2 anos, seu pai faleceu, deixando ele e sua mãe em dificuldades financeiras. Tendo consciência deste fato, podemos entender que a infância de Carl Benz não foi fácil. Mas apesar de viver na pobreza e ir para a cama com o estômago vazio em algumas ocasiões, sua mãe fez tudo o que pôde para garantir que seu filho tivesse uma boa educação. Graças a ela, Carl pôde frequentar a escola e mostrou sinais de brilhantismo desde muito jovem, principalmente em matérias como química e mecânica. Aos 15 anos, Carl é aprovado e vai estudar engenharia mecânica na Universidade de Karlsruhe, onde conheceu um professor que acabaria por desempenhar um papel fundamental em sua vida. Ferdinand Hettenberg é considerado a principal figura que transformou a engenharia mecânica em uma ciência técnica na Alemanha e acreditava piamente que as máquinas a vapor, que eram usadas principalmente em ferrovias e barcos na época, estavam rapidamente se tornando coisa do passado. As carruagens sem cavalos realmente começaram a decolar e, sendo ele próprio um ciclista, começou a mexer em sua bicicleta, experimentando possíveis maneiras de criar um veículo motorizado. Naquela época, muitos engenheiros e inventores já haviam tentado criar o primeiro automóvel, e enquanto poucos deles conseguiram construir veículos automotores. Essas primeiras invenções não eram totalmente práticas, mas Carl percebeu que a maioria desses primeiros veículos eram baseados na tecnologia de motores a vapor. E sob a orientação do professor Hettenberg, ele logo percebeu a necessidade de um conceito totalmente diferente. Algumas pessoas riram da sua visão, porém ele sempre acreditou que só precisava de mais tempo para provar sua teoria. Depois de se formar aos 19 anos, Carl Benz passou os próximos 7 anos trabalhando em vários empregos de engenharia e construção. E enquanto lutava para se encaixar em qualquer um deles, usou tudo o que aprendeu para iniciar seu primeiro empreendimento. Em 1871, aos 27 anos, Carl fez sua parceria com um mecânico chamado August Ritter e juntos começaram a operar uma fundição de ferro e uma oficina em Mannheim na mesma época. Ben continuou trabalhando em seu projeto paralelo, tentando desenvolver um transporte motorizado. Ele concluiu que precisava de um parceiro para ajudá-lo a administrar o negócio. Infelizmente para Carl, seu parceiro de negócios acabou não sendo confiável, e depois que suas ferramentas foram apreendidas pelas autoridades locais, sua empresa enfrentou dificuldades imensas durante seu primeiro ano. Felizmente, Carl também conheceu uma mulher naquela época, Berta Ringer, que se tornaria sua esposa em alguns anos. Berta nasceu de uma família rica, era uma mulher de valores fortes e não suportava ver os esforços de seu noivo sendo desperdiçado por seu parceiro de negócio. Então, ela decidiu usar o seu próprio dote para comprar toda a participação de Ritter na empresa, colocando o Carl no controle total dos negócios. Junto, eles foram capazes de reverter a situação e manter o empreendimento funcionando durante os próximos 10 anos. Apesar de todas as lutas que ocorreram durante esse período, quando Carl foi capaz de mostrar seu verdadeiro gênio, fazendo grandes desenvolvimentos e avanços em seus experimentos paralelos. Mais notavelmente, o desenvolvimento de um motor a gasolina de 2 tempos em 1879 para ganhar mais receita. Ele também começou a patentear
suas invenções, como um sistema de regulação da velocidade do motor, ignição por meio de um sistema de bateria, vela de ignição, carburador, embreagem, mudança de marcha, água no radiador. Com esses designs, Carl não estava apenas chegando mais perto de realizar seu sonho de uma carruagem sem cavalo, mas também lhe permitiram adicionar mais produtos que ele poderia vender em seu negócio. Sua paixão de longa data por bicicletas o levaria a Max Rose e Friedrich Wilhelm, dois homens que possuíam uma oficina de conserto de bicicleta em Mannheim. Juntos fundaram a Benz Company e se concentraram na fabricação de máquinas industriais e motores estacionários a gás. Ao contrário do empreendimento anterior de Carl, este começou muito bem, se tornou bastante lucrativo. Em um curto período de tempo, com uma renda constante entrando e uma equipe de 25 pessoas, Carl Benz finalmente direcionou seu foco principal para o sonho de sua vida de construir um automóvel, usando seu motor a gasolina. Em vez de simplesmente adicionar um motor a uma carruagem, Carl construiu a carruagem em torno do motor e usando tecnologia semelhante à de uma bicicleta. Ele construiu o que muitos consideram ser o primeiro automóvel verdadeiro, em 1885. Motor Wagner, patenteado por Benz, era um veículo de 2 lugares. Funcionava sobre 3 rodas de arame formando um triciclo e era movido a gasolina, e o seu motor de 4 tempos podia percorrer cerca de 11 km por hora. Benz sabia que isso era revolucionário e depois de testar e refinar seu veículo, ele levou seu carro, Motor Wagner, ao público no verão de 1886. Enquanto alguns admiravam sua criação, a maioria das pessoas eram céticas em relação à máquina e muitos não queriam que ele dirigisse pelas ruas principais por medo de que o veículo pudesse explodir. Carl Benz estava convencido de que sua carruagem sem cavalos era o futuro e começou a fabricar carros para venda em 1888. A primeira pessoa no mundo a apoiá-lo em seu objetivo era sua esposa, que muitas vezes ficava com o marido na oficina, oferecendo-lhe novas sugestões. Mas, mesmo depois de adicionar melhorias, as pessoas ainda não conseguiam compreender a visão de Carl sobre o automóvel. Por outro lado, as pessoas que compraram os carros só podiam usá-los para cobrir distâncias curtas e, mesmo assim, precisavam de mecânicos para estar com eles o tempo todo. Outro detalhe que também não ajudaria era o fato de serem muito caros, deixando acessíveis apenas aos ricos e à elite. Alguns integrantes da elite não gostavam por serem muito barulhentos. Para convencer o mundo de que o automóvel era algo confiável, Bertha Benz acordou muito cedo em uma manhã de verão de 1888. Pegou o carro de Carl Benz para embarcar em uma das viagens mais importantes da história automobilística. Ela conduziu seu veículo na companhia de seus 2 filhos e saiu para visitar sua mãe em Pforzheim, que ficava a 66 milhas de distância. Ela não informou seu marido nem a polícia sobre seus planos, pois saberia que não concordariam. No entanto, ela estava determinada a provar a importância da invenção de Benz. Sua viagem não foi um passeio no parque. Bertha encontrou muitos problemas ao longo do caminho, como cruzar estradas empoeiradas e pedregosas, que foram feitas para cavalos. Tiveram que parar em uma farmácia para conseguir mais gasolina e até mesmo que realizar alguns reparos mecânicos na viagem. Bertha e seus 2 filhos conseguiram fazer o trajeto em 12 horas. Todos chegaram em segurança em seu destino. Em 1901, a Mercedes produz um carro com 35 cavalos de potência, o que torna o motor a gasolina. A carroceria era cada vez maior, com um chassi de aço sob medida e sua massa central estava próximo do solo. Inicialmente construído para corridas, este veículo foi feito a pedido de um rico empresário, Emil Jelinek, que decidiu dar ao carro o nome de sua filha Mercedes. Este carro venceria várias corridas de rua e eventos em Rio Klimber a uma velocidade máxima de 56 milhas por hora, superior a qualquer outro veículo de sua época. Isso chamou muita atenção da empresa Daimler,
mas foram os 200 cavalos de potência do carro Blitz que acabariam por colocar a marca no centro das atenções. Construído em 1909, este carro de corrida quebraria o recorde absoluto de velocidade feito por qualquer avião, trem ou automóvel da época, atingindo velocidade de mais de 140 km por hora em 1911, ao lado da Daimler, como um dos carros mais desejados da época. E ambas as empresas tiveram boas vendas nos anos que se seguiram. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o país passou por uma recessão econômica e ambas as empresas, Daimler e Benz, acabaram por lutar imensamente para reforçar as suas possibilidades de sobrevivência. As duas empresas deixaram sua rivalidade de lado e assinaram um acordo em 1924, no qual concordaram em combinar os seus esforços de produção e marketing, mantendo ainda os seus nomes individuais, a fim de poupar custos, mas este acordo durou apenas 2 curtos anos. Sobre a Daimler-Benz, a empresa rebatizou seus veículos como Mercedes-Benz e lançou vários modelos impressionantes durante o final da década de 1920, como a Mercedes-Benz Tipo 630 e os modelos SS e SSK, seus melhores e mais brilhantes engenheiros que ajudaram a desenvolver esses veículos foi Ferdinand Porsche, cujo nome mais tarde se tornaria bastante famoso na indústria automobilística. Carl Benz faleceu poucos anos após a fusão da empresa, em abril de 1929, aos 84 anos. Após sua morte, a empresa continuou a crescer em tamanho e força, tornando-se um dos fabricantes de automóveis de melhor desempenho do mundo. Em 1933, após Hitler assumir a Alemanha, uma maneira pela qual ele decidiu impressionar o mundo foi exibindo carros alemães em esportes motorizados internacionais. Ele forneceu um grande subsídio à Daimler-Benz para se envolver em corridas de grande prêmio. Nenhuma outra montadora daquela época gastaria tanto tempo e dinheiro construindo carros tão rápido quanto a Daimler-Benz, e este fato tornou-se evidente nas pistas de corrida de 1934 a 1939. A Mercedes dominou o Grand Prix, corridas de grande prêmio, chegando a 320 km por hora, com seus modelos W25 e W125. No entanto, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, a empresa Daimler-Benz logo se encontraria em sério perigo. À medida que a demanda por automóveis de passageiros civis se tornava escassa, eles começaram a fabricar veículos militares, submarinos, tanques e motores de aeronaves para os militares nazistas. Sua maior linha de negócios eram caminhões, capazes de transportar de 3 a 6 toneladas de suprimento. Em 1942, eles pararam de produzir carros públicos, pois todos os seus recursos foram direcionados ao esforço de guerra, e à medida que a guerra aumentava, novos funcionários eram necessários para lidar com o aumento da produção de armamento, uma vez que toda a força de trabalho estava agora lutando nas linhas de frente. A Daimler-Benz começou a recrutar mulheres para acompanhar os volumes unitários exigidos. Porém, isso ainda não era suficiente para atender a demanda. Então a empresa recorreu ao trabalho forçado, com prisioneiros de guerra, civis sequestrados e detidos de campos de concentração. Foram alojados perto das fábricas e forçados a trabalhar em longas horas sob imensa pressão dos alemães. A empresa sofreu um grande golpe por causa do acordo de Potsdam. Todos os ativos alemães do estrangeiro foram confiscados e utilizados para pagamento de reparações, o que levou a Daimler-Benz a perder todas as suas subsidiárias estrangeiras, afiliadas e sucursais. Em outras palavras, eles tiveram que começar tudo de novo e reconstruir-se novamente. A empresa conseguiu obter uma licença de produção das autoridades de ocupação americana em 1946. Embora suas fábricas tenham sofrido graves danos causados por bombas, a Mercedes-Benz ainda tinha a vantagem de possuir sua própria fábrica. Seus esforços na produção de ambulância, veículos de patrulha policial e vans de entrega, baseado em seus modelos 170V
e usaram uma de suas fábricas como uma oficina de reparo para os Estados Unidos. A Mercedes-Benz, nos anos de 1950, conseguiu recuperar grande parte de sua influência, fazendo um forte retorno também em eventos de automobilismo, como alcançar um sucesso de vendas em todo o mundo. Tanto que em 1954 a empresa já tinha lucrado mais de $1 bilhão. Ao longo dos anos, a Mercedes mudou completamente a sua imagem, se tornou uma das marcas de automóveis mais valiosas do mundo. Carl Benz, que apesar de seus humildes desafios e críticas, teve a coragem e determinação de transformar seu sonho em realidade.